Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sei que eu fiz muitos vídeos polêmicos pra variar, né? A gente sempre faz vídeo polêmico. E como eu falei no vídeo anterior, eu tô fazendo um mochilão aqui pela Ásia. E eu encontrei o nosso querido amigo, Júlio. Oi, tudo bem? Minasan konnichiwa. Kochirojiro desu. Yoroshiku onegaishimasu. Ele vive aqui no Japão há mais de 20 anos já. E ele pode contar um pouco mais pra gente como é que foi a migração dele. E principalmente, qual é a grande diferença e por que ele tá aqui, já que ele é fluente em inglês, alemão e japonês. Por que ele veio pra cá e não foi para os Estados Unidos, não foi para outro país de língua inglesa? Então, com vocês, Júlio. Então, se introduz a tua história, brevemente. Olá, pessoal. Meu nome é Júlio Pereira, né? Na realidade, eu tenho um canal do YouTube, né? Gengotaku, onde eu falo sobre língua japonesa, idiomas, né? Depois eu deixo o link. Sim. Obrigado. Então, como ela Bruna, né? Bruna. Na realidade, se encontrou hoje, né? Ela é assinante do meu canal, né? A gente se encontrou hoje e ela me perguntou o que me trouxe ao Japão, né? Na realidade, eu estudei no Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro, e lá eu soube sobre várias bolsas de estudo, né? Especificamente a bolsa da Fulbright Commission para os Estados Unidos, né? Tem bolsa para o Canadá também. Canadá eu nunca soube, mas na minha visão lá eu tinha vontade de ir para os Estados Unidos, mas com um tratamento que eu recebi no consulado americano eu perdi a vontade, né? E juntamente com o japonês eu também estudei alemão e eu pensei em me candidatar também para o DAAD, né? Que é aquele órgão do governo alemão para bolsas na Alemanha. Mas o que me chamou mais atenção para o Japão é a variedade de bolsas de estudo, né? E eu vim para cá com 3 bolsas de estudo, para dizer a verdade, né? A primeira vez eu vim para estudar, para passear, né? Com a bolsa da Fundação Japão. E eu depois de passear 2 semanas, eu amei o Japão, né? Quis vir de novo, né? Aí a segunda vez eu vim ganhar uma bolsa só para estudar língua japonesa, né? E eu morei no sul do Japão, em Okinawa. E lá eu pesquisei sobre dialetos, né? E me interessei em fazer mestrado. E essa terceira vez que eu vim agora, na realidade, ela falou 20, mas quase 20 anos. Eu vim em 98, mas tá próximo, né? Tá próximo. Eu cheguei em 98 em abril, né? Aqui em Osaka, e estou aqui porque o lugar é maravilhoso. Talvez a Bruna vai poder falar das experiências dela aqui. Então 20 anos com bolsa de estudo de mestrado, né? Então 3 vezes aqui e já 20 anos aqui, né? Ele já viajou por todo o Japão, já foi, já voltou. Ele é um cara super, super inteligente. Eu, pelo menos... Tá falando de quê? Não, ele já estuda. Além de fluente, você ainda estuda mais uma porrada de outras línguas. O cara parece um Google Translator, gente. Leva mal não, mas isso aqui é o Google Translator. Eu nem uso esse negócio, já sei a língua, já leio direto. Então, como eu tava no Canadá e vim pra cá, já fui pra Austrália e tal, alguns pontos são muito importantes a gente falar. Ele pode até explicar mais. Eu acho que, assim, por incrível que pareça, Osaka, né, você já viveu em outros lugares, eu achei o povo muito receptivo, até mais receptivo às vezes do que algumas outras cidades dentro do Canadá mesmo. E por que Osaka é tão receptiva assim? Uma boa pergunta. Ela falou aqui que, por exemplo, ficou perdida no trem, né, não sabia onde descer, uma pessoa foi lá e ajudou, né? Na minha experiência como Osaka, aliás, eu resolvi vir para Osaka, que é 20 anos atrás, 22 anos, quando eu morei em Okinawa, eu vim passear aqui, né? E de todos os lugares que eu vi, quando eu estava com problema, o pessoal, eu sentia que era muito prestativo, né? O pessoal devia te ajudar. A minha coisa que me trouxe para Osaka eu ainda lembro, foi em 95, eu estava viajando numa ilha chamada Shikoku, né? Quer dizer, num lugar chamado Matsuyama, de lá eu peguei uma barca para Osaka. Eu cheguei aqui de manhã, eu não sabia onde pegava o ônibus, estava perdidaço, né? Aí eu perguntei pro tio, onde é que está o ônibus? O cara parou o que ele estava fazendo, me explicou, o ônibus fica ali, ele me levou até lá. Então essa prestatividade me chamou a atenção. E historicamente, falando em Osaka, sobre Osaka, ao contrário das outras províncias no Japão, aqui era uma província de comerciantes. Então eu acho que essa coisa de comerciante levou para a simpatia deles. Eles são prestativos. Eles procuram sempre te ajudar. Muito legal. E por acaso, bom, dá pra ver, ele é um negão lindo, maravilhoso. Rio de Janeiro, carioca, meu irmão. Zonal, hein? Carioca, demorou. Você recebeu muito... Você sente racismo aqui? O que você sente em relação ao racismo aqui no Japão e fora do Japão? Já que você já viajou e tal, como é que você sente essa diferença por você ser negro? Olha, eu já viajei alguns países, não tanto, já fui nos Estados Unidos, né? Eu já fui na Austrália. Nos Estados Unidos eu acho que eles escondem um pouco o racismo, né? Que engraçado, eu tinha medo dos Estados Unidos, mas não foi maltratado lá, né? Um lugar onde eu senti racismo mesmo na pele foi na Austrália. Eu lembro que uma vez eu fui em Sydney, quando eu cheguei no aeroporto já me perguntaram de onde eu era, pediram um panfleto de onde eu iria. Eu cheguei mal na Austrália, já cheguei querendo sair do lugar, mas aqui
Eu não sei se o racismo aqui é em relação a negro em si ou se é o estrangeiro, né? Porque em relação ao estrangeiro, acho que você não sentiu nada, se sendo maltratada, né? Acho que o problema aqui é quando você tenta trabalhar, né? Eles se embarreram simplesmente pelo fato de ser estrangeiro, né? Então eu procurando... Mas isso é aberto? Quer dizer, eles falam assim, eu não vou te dar vaga porque você é um estrangeiro? Ou eles simplesmente ocultam isso e falam assim, ah não, a vaga não é pra você? Eles são sutis, né? Eles falam que obrigado por você ser inscrito, mas dessa vez não vai dar. Mas eu vejo que a vaga continua. Então eles me, assim, intencionalmente eles me barraram, mas eles não falam, né? Então o racismo aqui é quando você vai trabalhar, mas no dia a dia, por exemplo, polícia. Eu lembro que no Rio de Janeiro tive policial botando metralhadora na minha cara sem razão. Agora aqui, eu lembro que uma vez eu tive um acidente com um carro. Acidente aqui é coisa diferente. Você arranhou o carro, você tem que chamar a polícia, né? Eles contam como acidente. O cara todo formal pediu minha identidade de estrangeiro, ele pediu minha carteira de motorista. Ele falou, o senhor pode me dar a carteira de motorista? E eu no Brasil, o cara já tinha me atirado em cima de mim, né? Eu tô errado, o cara é formal comigo. Eu nunca vi isso, né? A polícia aqui é super educada, né? Nossa, que legal. Então, assim, ele basicamente, mesmo fluente em inglês, ele olhou, assim, uma oportunidade boa no Japão. E o Japão, assim, em comparação com os Estados Unidos, Canadá e tal, a gente até tem uma barreira linguística, isso é realmente pesado, né? Quando você acaba de chegar. No caso dele, ele já é fluente, então ele não sente. Mas eu acho que o povo muito cordial, quando você é um turista, eles são muito cordiais e o mais engraçado que eu tava falando com ele é que é o seguinte, eu não sei por cargas d'água, eles estão achando que eu sou japonesa. É engraçado, eu fui fazer o pedido aqui, eles olhavam pra ela, né? Mas eu que pedi as coisas em japonês, engraçado, né? O pessoal achava que eu falava japonês. Não sei. Tem cara de japonesa, não tem? Ó. O olhinho dela puxando. Então, assim, eu achei muita limpeza. A limpeza aqui é fantástica em comparação, por exemplo, o metrô. O metrô também, isso é um ponto muito importante. A rede de metrô aqui, ela não é tão grande que nem na Austrália, mas ela é muito pontual, né? Você sempre me falou, ela é bastante pontual, bem regulada, né? Apesar de ela ser confusa. Vou te dizer uma coisa. E o que ela falou em relação à pontualidade, aqui é tão pontual que você pode se programar para ir para o trabalho. Eu, trabalhando vários anos, pegando o trem, e acho que eu posso dizer que em 4 anos eu acho que eu só cheguei atrasado por causa de trem 3, 4 vezes. Não atrasa. É ponto, você pode contar com o transporte aqui. Quem está no Canadá, que me enche a porcaria do saco, que eu falo que o TCC é uma porcaria, e aí vocês não entendem, é exatamente isso que ele está falando. Pelo menos de 2 a 3 vezes por semana em Toronto eu tinha atraso, né? Que aí era o pessoal que se jogava também no trilho do trem, né? E tem essas histórias aqui? Tipo, tem muitos acidentes. E geralmente, essas vezes que eu falei, é questão de suicídio, né? Não é problema do trem, porque a manutenção aqui é feita regularmente. Eles cuidam bem das composições, né? Olha, legal. E assim, os trens são velhos, mas eles são muito conservados. Sim, isso eu notei bastante. Porque eles são velhos, mas é tudo muito bem conservado. E quando chega na estação final, eles limpam, vê se não tem, ninguém esqueceu nada, eles limpam sempre quando chega na estação final. Tem um cara que passa e limpa o trem todo, né? Nossa, isso é fantástico pra quem... E outra coisa que eu queria colocar, eu mostrei as fotos pra ele do Canadá, eu vi muito pouco mendigo aqui, né? Principalmente aqui na região central de Osaka, eu quase não vejo. Como é que é a relação em relação aos mendigos aqui? O pessoal esconde, não esconde? Como é que é essa situação? Na realidade, eu já vi mendigo. Aqui tem uma área aqui em Osaka, perto da estação de Tennoji, é a estação Shin Imamiya, né? Eu já passei por lá, você vê que tem uns caras com aquelas barraquinhas de papelão que eles fazem, né? E o governo não toca muito no assunto, né? Eles escondem, abafam o caso um pouco, né? Mas esses homeless, né? Sim, homeless, sim. Eles não, eu pelo menos não notei, assim, a gente tem a área ali central, né, Dotonbori. Dotonbori, sim, área turística, sim, em Namba. Sim. Em Namba. E eu só vi um pedindo esmola lá. Um só. Não sei se foi a minha impressão, mas eu não vejo eles junto com os turistas. Por exemplo, lá no Canadá, quem anda ali no Financial District e essas outras coisas, você vai ver sempre um ou outro homeless assim, nas esquinas e tal. Aqui a gente não vê. Então eu achava que, eu até perguntei pra ele antes, se o governo ocultava isso. E na verdade, simplesmente não tem, né? Não tem tanto. Na realidade, eles não falam muito no assunto, eles ignoram o assunto, né? Mas também não tem tanto, pelo que eu vi, você mostrou as fotos, eu nunca vejo tanto mendigo aqui, né? Raramente eu vejo.
E uma outra coisa muito legal, e isso eu vou contar pra vocês, que ele não sabe, isso eu vou pegar ele de surpresa. Aqui existe máquina que vende cerveja na rua a qualquer hora do dia e da noite. Ela tá feliz da vida, né? Nossa, Quando a gente se vê, ela falou, aqui cerveja liberada, né? Tá toda feliz. mas por que acontece? Ele não sabe, mas o Canadá, quem mora no Canadá sabe o que eu tô falando, e na Austrália também um pouco. Existe as lojas que são reguladas. No caso do Canadá é o LCBO. E ele, porra, tem N restrições. E além de ser caríssimo. Pra você ter uma ideia, eu fui no 1,99 daqui, ó. Como é que é? Daiso, sim. Tinha vinho sendo vendido por 500 ienes, que dá mais ou menos uns 5 dólares. 5 dólares. 5, 6 dólares. No 1,99, gente. Vocês têm noção do que é isso? Tipo assim, ele não sabe quão sufoco a gente passa no Canadá. As lojas fecham cedo? As lojas fecham cedo, são super controladas e são caríssimas, né? Um vinho lá tá em torno de 10, 15 dólares. Então é extremamente controlado. E aqui tem aquelas maquininhas, eu acho aquelas maquininhas fantásticas, gente. E, então, assim, são coisas assim que a gente vai reparando no dia a dia do Japão, que eu acho muito interessante. Me diz uma coisa a coisa que você menos gosta aqui no Japão. Menos gosto? Eu diria que para estrangeiro é complicado trabalhar aqui. É a coisa que você não gosta, né? A oportunidade de trabalho, né? Quer dizer, você não evolui no trabalho. Exatamente. Você... Não tem chance de progressão de carreira. É a coisa que eu acho complicada aqui, né? Eu acho que tem dois tipos de estrangeiro aqui, ao meu ver, né? É o cara que vem estudar inglês, geralmente é o cara europeu, branco, americano, né? E o resto, quer dizer, onde a gente se enquadra, latino, né? O pessoal que trabalha em fábrica, né? Sim. Isso é complicado. Ele me conta a história do teu amigo que foi pro Canadá. Sim. Conta pra eles a história. Ele tem um amigo que morava aqui, foi pro Canadá e... Eu tenho um amigo que eu conheci na realidade no Rio de Janeiro quando eu fiz a prova do mestrado, né? Ele conseguiu a prova a bolsa de doutorado pro Japão, ele fez doutorado, ele foi fazer um pós-doutorado na Alemanha. Aí ele tirou o visto permanente canadense, acho que é Skilled Worker que chama, né? Ele foi pro Canadá. Visa. Só que ele disse que ele não teve a oportunidade de usar as qualificações dele lá, né? Ele falou, qual é a vantagem de eu ser formado, ter doutorado e trabalhar em pizzaria, né? E ele recebeu uma proposta no Japão e voltou para cá. Ele abandonou o visto que ele tinha do Canadense. E aqui ele consegue trabalhar na área? Consegue. Ele está trabalhando, professor agora universitário, né? Tá bem, tá bem de vida. Então pelo menos ele conseguiu. A área, né? Então, e em relação a trabalho, mesmo os básicos, que a gente chama lá no Canadá de entry level jobs, sim. Tu acha que paga bem em relação ao custo de vida? Sim. Eu acho que o salário aqui ele condiz com o custo de vida. A pessoa consegue viver aqui, né? Talvez não tenha luxo, mas consegue viver. Tranquilo. Aqui em média, aqui em Osaka, e isso é um absurdo para quem está em Toronto sabe o que eu vou falar. Um apartamento de um quarto está girando em torno de 300 a 500 dólares, enquanto o salário médio, de quanto é que é o salário médio em dólar? Eu diria de 2.500 a 3.000 dólares, né? Isso para quem está em Toronto, Canadá, sabe que a média de um quarto está mais ou menos em 1.500 dólares, e aqui está em 300, quer dizer, você tem uma folga muito maior de dinheiro do que lá. E existe um mito também, agora a gente vai fechar, porque senão vai ficar muito longo. A tia já tá aqui. Mas é verdade que, por exemplo, o pessoal diz que trabalha muito aqui nas fábricas e tal, é um trabalho muito escravo. Como é que você vê essa relação dos trabalhos que começam, né, o entry level? O que você acha desses trabalhos? É muito maçante? Eu acho que, assim, no geral, é um povo que trabalha muito e não percebe a necessidade de ter aquele refresh, meu português está embora. Tudo bem. De refresh, né? O pessoal trabalha muito, tem muito estresse, né? Trabalha muitas horas, não tiram folga, né? E eu acho que isso leva muito vício, por exemplo. O pessoal bebe muito aqui, fuma muito por causa disso. Acho que é muito estresse, né? E é engraçado que aqui você não pode fumar na rua, né? Você tem um quartinho pra fumar. Você não pode fumar na rua. Mas no geral, a gente tá no restaurante, por acaso, você não pode fumar, mas geralmente nos restaurantes se fuma, né? Porque o pessoal fuma muito por aqui, né? Eu acho que vem pelo estresse, né? Muito trabalho, né? E tem até, em relação ao trabalho, tem uma palavra que fala da pessoa morrer de trabalhar, né? Karoshi. A pessoa trabalha muito, trabalha até se matar, né, praticamente. Uau. Mas assim, isso é da cultura ou é porque precisa? Acho que é da cultura, eles acham que tem que mostrar que está trabalhando. Mesmo, na minha experiência, eu acho que o cara passa mais tempo na firma do que trabalhando em fato, né? Porque ele está lá matando tempo, né? Tem que mostrar o trabalho, né? Sim.
É porque tem essa lenda de que no Japão se trabalha que nem escravo, que todo mundo vai morrer. Aqui é uma prova de que... Trabalho igual doido. Esse é o meu problema também de trabalhar aqui, né? Eu dei meu trabalho e quero ir embora pra casa, tem família, né? Meu trabalho não tá acima da família, esse aqui é o contrário. Trabalho é acima de tudo, né? Pra vocês verem. Então, assim, é mais pra gente terminar essa história. Eu gostei muito de estar aqui com o Júlio, foi uma delícia. E a gente conversou bastante sobre um monte de coisa. Então, assim, pra vocês terem uma ideia de que quando eu falo pra vocês que não existe só o Canadá, não existe só o Canadá pra emigrar. Ele é uma prova viva Japão, de que... não tem nada a ver com o japonês. Cor. Black is beautiful. Black is beautiful. Eu tô quase da cor dele, de tanta dar noção. Mas pra vocês verem que não existe só o Canadá. Quando todo mundo fala assim, então volta pro Brasil. Não tem só o Brasil, meu amigo. Tem Brasil, tem América Latina, tem Ásia, tem um monte de coisa. E ele é uma prova viva de que você não precisa tem ficar... muitos lugares pra isso, a gente procurar a oportunidade certa, né? Você não precisa. Como estudante, acabei ficando por aqui, né? Agora casado, com 2 filhos. Antes que me fale, eu não casei com um japonês pra ficar aqui. Eu já tinha visto de professor universitário e casei. Eu tava aqui pra chamar japonesa, hein? Eu não achei japonês pra vir pra... Ele não deu o golpe. Não foi igual deu golpe pro visto, não, hein? Então, só pra vocês verem que não existe só o Canadá. Não existe só a Austrália, não existe só o Canadá. Japão, tem dificuldade? Tem, em todos os lugares. Tem coisas ruins? Tem. Mas a gente às vezes tem que ver além do horizonte, além do que esses marqueteiros de college vendem, né? Aqui a gente tem muita oportunidade também. Então valeu, gente, pessoal. Fiquem com Deus e aprendam mais um pouquinho sobre o mundo, tá bom? Se cuida. Tchau, tchau.